Fala pessoas, dia 6/7, quinta-feira. E aconteceu o que ia acontecer, né? A gente sabia, até porque os caras têm dinheiro, têm poder. E por isso temos por 382 a 118 a Câmara aprova a reforma tributária em primeiro turno. Aprovada em primeiro turno, a reforma tributária passa na Câmara. E é isso, né? Não tem muito o que falar. Essa reforma tributária a gente nem sabe mais ou menos, né? O texto apareceu de última hora, várias mudanças, mas o que indicava é que muitas coisas seriam prejudiciais, ainda mais para as pessoas mais pobres, porque até o alimento ficaria mais caro, né? Uma simplificação, dizem, dos impostos, mas com certeza mais impostos, porque tudo se resume à arrecadação, até por causa do arcabouço fiscal. É uma coisa que a gente sabe. E por isso, até dentro da direita, houve uma discordância. A gente vai conversar um pouco, ver se a gente entende, apaziguar as coisas. Estou aqui para apaziguar as coisas, sabe por quê? Porque estamos todos ferrados, tá? Bolsonaro pede a deputados que votem contra a reforma tributária. Ele pede. O Bolsonaro, ele sempre, né, por não ter nenhum tipo de mensalão ou algo parecido, né, então ele vai lá e pede. Ele pede, pô, isso aí vai prejudicar, né, a questão quando ele diminuiu o imposto dos combustíveis, pediu pro pessoal não ficar repassando aí, né, um preço absurdo, né, respeitar a diminuição dos impostos. Ele pedia. Agora, os caras fazerem é complicado. Por quê? Porque emendas PIX, por exemplo, o governo empenha em um dia 5,3 bilhões em recursos com baixa transparência. Não existe esse negócio, né, de orçamento secreto. Eles mudam o tema, agora é baixa transparência. Já ouviu falar de baixa transparência? É diferente, né? Modalidade prevê encaminhamento de recursos diretamente para caixas das prefeituras. Diretoria da Transparência Brasil diz que dinheiro pode ir para áreas não prioritárias para a população, vai para onde eles quiserem, né? E aí, né, misteriosamente, tudo vai sendo aprovado. O governo libera valor recorde de emendas PIX às vésperas da votação da reforma tributária. Às vésperas da votação da reforma tributária na Câmara dos Deputados, o governo do presidente Lula liberou mais de 5,25 bilhões em emendas PIX, modalidade que envolve a transferência direta do dinheiro a estados e municípios sem fiscalização por parte do governo. O valor representa um recorde histórico desde a criação da modalidade em 2019. O montante representa 74% do total do orçamento de 2023 destinado exclusivamente a esse tipo de emenda. São muitas emendas, muito dinheiro sendo repassado, e por isso que é difícil para a esquerda, porque eles são assim convincentes, eles têm bons argumentos, né? E conseguem. E por isso que eu falo que é tão complicado, porque não tem só dinheiro envolvido. Gilmar Mendes suspende processo contra Arthur Lira em caso dos kits de robótica, temporariamente. Até o Lira, se continuar aí batendo o pé, pode ser que as coisas voltem. E quando você vê o vídeo da aprovação, da votação, né, quando tudo termina, você vê muitos sorrisos, muita gente feliz, tá? Muita gente contente. E quando você vê esse pessoal contente, é porque alguém, né, vai ficar triste. É o que eu falo pra vocês, né? Quem vai ficar triste? Provavelmente a população. Eduardo Bolsonaro postou isso aqui: não sou 95, sou 100% contra a reforma tributária do PT. Lula quer aumentar impostos sobre alimento para poder viajar com os amiguinhos e emprestar bilhões para narcoditaduras vizinhas. Quem paga essa conta é sempre o mais pobre. Basta. Ele colocou uma lista, né? E uma coisa que até para mim me afeta: IPVA ecológico. Propõe um IPVA progressivo e baseado em emissões de carbono, afetando donos de veículos mais antigos. E eu com carro de 98 tô ferrado. Eu achei, falei, pô, não vou ter mais IPVA. Pelo visto, o IPVA vai voltar para carro antigo. Eu rodaremos juntos, não tem problema. A gente se ferra. Tem que aceitar, né? Sabe qual é o problema disso tudo? A direita tem uma briga aí, pelo visto, tá? Não sei se é tão sério assim, mas Eduardo Bolsonaro provoca Tarcísio em publicação contra a reforma, né? Fala dos 95, porque o Tarcísio falou que é 95 a favor. Só que é aquela coisa, se a gente tivesse ler um tweet do Osmar Terra, a gente vai ver que nem sabe muito bem, né, o que é o completo, a bomba completa, né? Ao lado de Haddad, Tarcísio diz que concorda com o 95, né, da tributária. Então, é aquilo, o Tarcísio ele tá fazendo o quê? Aí vamos devagar, porque teve a discussão, de certa forma, interromperam ele, o pessoal ficou bravo, o pessoal falando que ele errou e tal. Tarcísio irrita o bolsonarismo, mas ganha pontos com Centrão e Lula, né? Tarcísio é hostilizado até por Bolsonaro após acordo com o governo Lula por reforma. Eu vou repetir o que eu falei aqui. Tarcísio, galera, o cara, ele tem um papel que eu até mesmo fico meio impressionado, assim, não sei se o Bolsonaro, o pessoal da direita vai empurrar ele para fora, você não vai mais aceitá-lo.
Eu falei que o cara ia ser um cara muito simpático ao sistema. Eu falei pra vocês, tá? E fazer o que precisa. Ele sabe que iria ser aprovada, né? Ele vê essa questão de emendas, ele vê a questão do Lira, ele vê o futuro do Brasil, ele vê a situação e fala, meu, é aquilo, vai passar mesmo? Já que vai passar, ele, Tarcísio, não tem influência na votação, se eu não me engano, né? Não é ele que vai votar, pra ele tanto faz quanto tanto fez, ele tem os problemas do estado de São Paulo, tem essa briga toda. E eu fico só vendo, né, que o Tarcísio, na verdade, nem sei se ele precisaria se pronunciar, mas se pronunciou, tem aí, né, pelo visto, vai ter que aceitar algumas coisas que o sistema impõe, em questão do LGTV que falaram, então, um monte de briga. E eu fico pensando, pra que brigar tanto, né? Eu sou daquele cara que, tipo assim, estamos no pior já, tá? Essa direita que vocês estão vendo aí, que às vezes estão brigando, pode ser que nem volte mais tão cedo, tá? Já que o futuro pende, se, na melhor das hipóteses, ser social-democrata, que voltar a social-democracia no Brasil, aquele negócio meio, né? Você vê, tá difícil, tá muito difícil. Osmar Terra, lutamos até o fim para que a reforma tributária fosse melhor entendida, porque o texto final foi apresentado alguns minutos antes da votação. Vão aumentar os impostos no bolso do povo, vão concentrar recursos no governo federal e diminuir recursos e autonomia municipal. Sempre gostei muito das opiniões do Osmar Terra, inclusive na questão da saúde. É isso, né? A gente não sabe. A Câmara ela faz as coisas, né? Joga quando quer, é tudo muito rápido. E muitas vezes você não faz ideia. O povo não faz ideia. Né? O povo não faz ideia. Olha só, a Associação de Restaurantes, se reforma for aprovada, alimentos terão maior carga tributária do mundo, que já é uma das maiores. Agora será muito maior. Né? E aquilo, o pobre não foi esquecido pelo Lula. Também vai pagar imposto, assim como todos nós. Tá? Tudo. Mais de 1/3 dos brasileiros considera a gestão Lula abaixo do esperado, aponta a pesquisa. Mais de 1/3, como diz o Cláudio aqui, mais de 1/3 dos que votaram nele, né? Porque os outros sabiam a merda que seria. A gente sabia. Não tem surpresa nenhuma. Claro que essas pesquisas são todas meio estranhas, né? A gente não confia. 73% dos brasileiros consideram Venezuela uma ditadura, mostra o levantamento. Então, 73%. Por isso que eu falo pra vocês. Era para ser 100%, 95%, né? É uma coisa básica, Venezuela é ditadura. Mas aí chega um Lula e fala que não é narrativa. É a narrativa que o Maduro pode usar que pode reverter isso aí. E pelo visto funcionou aí por uma parcela, né, da sociedade aqui brasileira que, né, 73%. Mesmo assim, né, complicado. Esperamos que o Brasil não se torne uma, né? A Meta lançou oficialmente seu rival para o Twitter, oferecendo aos usuários uma alternativa à plataforma da mídia social do bilionário Elon Musk. E aí eu nem instalei, como eu falo pra vocês, eu sou um cara meio velho, né? Eu gostava muito de Orkut, gostava muito de fóruns, né? Essas coisas modernas, TikTok eu nem cheguei perto. Então, eu fico com o YouTube, fico com o Twitter, que eu realmente... sou ativo no YouTube, no Twitter, e depois nas outras eu nem participo, né? Enfim, mas olha só que tem Threads esconde armadilha, que pode afetar o Instagram. Que qual que é a armadilha? Se você for pro Threads com só a conta do Instagram, depois você fala assim, não gostei, vou apagar. O seu Instagram vai apagado junto. Então, pense bem antes de entrar. Mas lembrando, como toda rede social, Threads aqui já tem uma coisa já muito legalzinha nela, né? Que pessoas que vêm de outras plataformas já estão lá registradas como espalhadores de fake news. Então, por exemplo, o cara de direita tá lá no Threads, né? O cara já tá flegado, já tá falando assim, esse cara tá em Shadowban, esse cara você tem certeza que você quer seguir, porque esses caras, você sabe quem é que vai. Por exemplo, eu seria um cara que, se eu, dependendo das minhas postagens, eu falar, não, você tem certeza que quer seguir esse cara? Esse cara é perigoso, né? Defesa do Google pede ao STF para arquivar inquérito sobre campanha contra a PL das fake news. Advogados da empresa argumentam à corte que não há crimes a serem investigados. Também defenderam a atuação dos executivos da empresa durante a tramitação da proposta e eles estão tentando conversar, né? Como eu falei, conversaram com o Temer, vamos ver se a gente desenrola, porque tá chegando. Em agosto a gente vê o resultado disso aí. E aí pode ser a reta final para nós aqui, né? Até para o nosso canal. Senadores decidem enviar a Lula proposta que acaba com pensões de filhos de militares. E é isso. Os militares deixaram acontecer e agora... como é que eu posso explicar? Muitos militares estão felizes, porque eles são, né, melancia. Cada vez mais deixando florescer o seu interior vermelho, né? Tem aí até alguns no YouTube.
E aqui no Brasil, né, muitos militares com certeza estão chateadíssimos, né, porque vão ter essas limitações, porque eles precisam ter militares controlados, tá? Assim como na Venezuela que a gente vai falar. Multas a Eduardo e Jair rendem 8 processos e dívida de 1,1 milhão. Tô achando até pouco, né? Porque eu falei esse dia que tinha uma que ia aparecer de 1 milhão aí, sei lá. São muitas multas. A gente fez um vídeo sobre multas aí, né? Tem muita coisa que os caras têm que pagar. Por quê? Porque são corruptos, né? Eles fizeram... Não, é porque eles são contra o sistema. E o sistema é poderosíssimo, né? Ricardo Nunes volta a defender internação compulsória na Cracolândia. Prefeito de São Paulo diz que gostaria de debater o tema com a sociedade. E o Ricardo Nunes mostra cada vez mais um lado conservador para tentar enfrentar Boulos, né? E eu fico de olho. Eu espero que ele faça o melhor possível. E aí, social-democracia, vocês estão vendo? Eu fiquei aqui anos defendendo uma direita conservadora que era para fazer o melhor possível. E aí, quando teve Bolsonaro, muitos não deram valor, né? Bolsonaro não via, olhava para todos os lados, via muita coisa desmoronando, era muito traidor ao lado dele, do lado dele, que até hoje eu me pergunto se ele sabe ou não sabe que eram traidores, mas eu vejo ele falando, não, porque o Arthur vai entrar, inteligente, que todo, assim, misericordioso com esses caras. Então você vê que é difícil, é impossível um homem só fazer, né, toda essa revolução que gostariam no Brasil, transformar o Brasil num primeiro mundo, essa coisa. Não dá pra fazer, não dá pra fazer. E a gente, eu falei isso mais ou menos em 2014, 2015, ó, daqui a pouco são 10 anos que a gente tá nessa aí, né? Zelensky pede posição ativa da América Latina com ajuda humanitária, né? E quem é a América Latina? Ele não falou do Lula, não falou do Brasil, né? Ambulâncias blindadas são importantes para remover feridos sem que os médicos morram, diz Zelensky ao pedir posição ativa da América Latina com ajuda humanitária. Líder ucraniano não citou o Brasil, mas Itamaraty vetou recentemente venda desse tipo de veículo para Kiev. Ou seja, o Brasil contra o mundo e do lado dos russos, né? E falando em Rússia, vamos lá. Exército da Venezuela exibe armas, tanques e míssil em parada militar, indica submissão a Maduro. Será que tem? Para estar lá no poder até hoje, com certeza. Desfile da ditadura ocorreu para comemorar os 212 anos de independência do país caribenho da Espanha, ocorrido em 1811. Tá lá no poder e olha só as fotos, né? Preocupante? É preocupante para você? Porque, olha, esse veículo da Força Armada Nacional Bolivariana carrega um míssil de fabricação russa durante o evento. Fabricação russa, né? Ou seja, tem muita gente que gosta da Rússia, só que imagina se a Rússia investe muito armamento aqui na Venezuela para conseguir aí, quem sabe, se existir uma resistência do Brasil, que a resistência seja anulada. Teoria louca, né? Mas será? Quem sabe? A grave crise de combustível que levou Cuba a pedir socorro à sua antiga aliada Rússia, né? Aí essa matéria aqui, eu não vou ler tudo, mas não, porque foi recorrer. Eu vou explicar para você Cuba o que é Cuba. Cuba é uma ilha com uma população completamente ferrada, né? Com uma situação terrível, passando fome, tudo precário, os carros antigos, né? Sempre cheio de problemas, porque a Cuba é uma ilha simplesmente de fator aí, estratégico militar para os comunistas. Sempre foi, tanto que a China está conversando, a Rússia fica de olho, mas não é para ser alguma potência, não é para ser, é só para existir um lugar ali onde eles podem ter aí um movimento estratégico, né? Sempre foi, a Guerra Fria prova isso. Estados Unidos e União Europeia estudam um bloqueio do Sol para reduzir temperaturas globais. Estudos em andamento verificam a viabilidade de medidas para reduzir a incidência dos raios solares e minimizar impactos nas mudanças climáticas. Europeus demonstram receio com os potenciais efeitos de intervenções radicais. É lógico, né? Você vai jogar algum tipo de fumaça, de bloquear, falam, deixar as nuvens mais espessas, um monte de coisa, um monte de baboseira. Tá? Por que esses caras querem? Eles querem moldar o mundo, e o mundo para ficar mais frágil. Imagina o impacto, né, em cima dos alimentos, das plantações, se isso aí ser um pouquinho errado, sair um pouquinho do eixo. A mídia vai virar, estamos passando fome por questões econômicas, porque não é o suficiente, mas os caras vão sempre comer do melhor e você vai ficar com grilo, vai ficar com carne de ração artificial, né? É o projeto dos caras.
Você vai falar isso, né? Conheça influenciadores que incentivam a concentração dos seguidores com vídeos silenciosos de leitura. A gente fez um vídeo aqui falando sobre esses streamers que ficam lendo em silêncio, né? Motivando as pessoas a ler. Ué, que coisa, né? Só desligar e ler, pegar o livro e ler, né? E o pessoal gostou. Ora, como dá pra fazer uma manchete decente, agora sim uma manchete um pouco mais justa e menos tendenciosa. Criadores de conteúdos que influenciam todos os dias centenas de milhares de pessoas a lerem. Enfim, não vou falar, né? Você vê a população como é, cara. Eu fico pasmo de conteúdos que eu pego assim e vejo na internet que são completamente assim, não tem por que existir, tá? Enfim, salário de Marta equivale a menos de 1% do que recebe o Neymar, né? Uma coisa assim, as pessoas ficam meio confusas, por que como isso pode acontecer? É porque existe uma diferença, né? A mulher, quando está jogando futebol, diferente do homem, ela não tem a mesma testosterona do homem, logo ela não tem a explosão muscular. A explosão muscular significa maior velocidade. Quando você tem velocidade, você tem um jogo mais dinâmico. E num jogo mais dinâmico, gera mais emoções, é tudo mais rápido, né? Você vê as jogadas com o chute do Roberto Carlos ao gol, você fica esperando, né? Jogadas que realmente fazem o pessoal vibrar, né? E por isso tem mais audiência, e por isso o Neymar ganha mais, tá? Tem gente que gosta de assistir aí o jogo mais cadenciado das mulheres, tudo bem, mas pelo visto não é a preferência da maioria, e por isso Neymar gera aí mais receita, não? Por isso ganha mais gente assiste, e por isso futebol meio feminino não. Espero que esteja explicado, né? Por isso tudo. Mas tem que falar, né? O pessoal tem que falar, às vezes não percebe a diferença, mas é só isso mesmo a diferença, entendeu? Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Estamos aqui praticamente todos os dias. A gente vai conversando. Temos aí, caso queira, a Amazon, caso você queira comprar qualquer coisa. Temos aí o Pix, caso você queira também. E vamos nos falando. E o Brasil está nisso aí. Estamos tranquilos, porque a gente... Você não sabia? Né? Se você está nos vídeos exclusivos, a gente já sabia. Já falamos que muitos anos que tudo isso poderia acontecer. E se acontecesse, não tem muito o que fazer a não ser proteger você dos problemas que vem por aí. Então fique ciente, fique sempre bem informado. Muito obrigado, a gente se fala. Até mais.